amigos, alô amigas, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual dos domingos, né? Cafezinho que eu convido você a tomar comigo, café saboroso, aqui umas coisinhas para nós degustarmos. E o nosso assunto de hoje é polindo nossa própria estrela. É interessante porque é um tema que parece estranho, mas ele fala exatamente disso, quando parece que a nossa vida está dando um apagão, quando as coisas parecem que perderam o brilho, que tem um eclipse na nossa experiência diária, parece que não temos esperanças, que estamos meio sem destino, nós, então, temos essa possibilidade de polir a nossa própria estrela que nós achamos que está se apagando na vida. Queremos convidar os amigos que não são inscritos a se inscreverem, os que já são inscritos de acionarem o sininho, e aqueles que ao final acharem que o trabalho valeu a pena, deem o seu gostei, que nos auxiliará para que nós aprimoremos a nossa atividade. Então, nosso assunto de hoje é polindo a nossa própria estrela. Vamos ao tema. Estava há poucos dias assistindo uma entrevista e, naturalmente, um programa de variedades o que me atraiu foi o anúncio de uma entrevista do Rony Von, o grande cantor, né, príncipe da Jovem Guarda. Todo mundo se lembra do Rony Von com as músicas românticas, que embalaram muitos amores por aí. E aquele empresário que se tornou depois apresentador, um homem muito respeitado no meio artístico, uma referência para muitos, né? Pela sua competência, a sua inteligência e, naturalmente, pela sua história. E o Rony Von deu uma entrevista falando de um período muito difícil da sua vida, um período que ele passou mais de um ano inválido, paralítico, impossibilitado de andar, passou na cama. Depois, 3 anos para tentar superar uma doença de nome complicado, polirradicuneuriculite viral. Parece que é esse o nome do monstro, esse é o nome do dragão. Então ele disse que ele foi vitimado por isso, um vírus, e aí eu me lembro de um dos nossos últimos programas aí, que falou sobre vírus, né? O perigo desses pequenos seres que invadem o nosso organismo e acabam por nos trazer grandes problemas e derrubar gigantes, como o Rony Von, um gigante da comunicação, um gigante da arte, um gigante da música. Então ele disse que aquele período foi muito difícil e no auge daquela fase de recuperação em que ele tentava superar a doença, ele era visitado por Emerson Fittipaldi, um amigo de muitos anos. E o Emerson também estava vivendo um período meio delicado, porque ele havia sido excluído da Fórmula 1, quer dizer, o ciclo dele na Fórmula 1 se encerrara, e para um piloto isso não tem nada pior, né? Como para um jogador que tem que parar de jogar futebol, porque já não atende mais às demandas do campo, às demandas do automobilismo. Então o Emerson estava fora da Fórmula 1, ainda sem saber o que fazer, e foi visitar o Rony Von. E pegou o Rony Von, colocou no seu Opala, que segundo ele mesmo era um Opala horroroso, marrom, que ele tinha à época, e aí foram dar uma volta para o Rony Von distrair e tal. E nesse passeio, o Rony Von viu que ele e o Emerson viviam momentos muito delicados da sua vida. Ele fora totalmente do meio artístico, do seu campo de trabalho, sem perspectiva de voltar, e o Emerson não se sabia o que fazer da vida, porque tirou a Fórmula 1, fazer o quê, né? Então, os dois começaram a conversar. E uma certa altura, o Rony Von perguntou para o Emerson: Emerson, será que a nossa estrela apagou? Será que a nossa estrela não existe mais? E aí o Emerson falou para ele: não, Rony, não é assim não. A nossa estrela está meio embaçada, ela está faltando, sabe o quê? É um caol. Dá uma passada de um caol. Eu estava me lembrando aqui, até peguei aqui para mostrar para os amigos. Esse é um objeto de metal que ele vai assim, embaçando. Muita gente fala azinhavrando, né, ou azinabrando. Ele vai perdendo a cor, vai perdendo o brilho. A prata também acontecia isso, ela perdia o seu vício, perdia a sua beleza.
E aí criaram um produto, uma pasta que chamava Caol, vocês não sabem o que é isso, mas se entrar na internet, tinha um tal de Braço, que era o mesmo produto, com outro nome, de uma outra empresa. Mas para que servia esse produto? Para dar um polimento, para tirar esse azinhavre, tirar essa coisa escura da peça e devolver a ela o brilho que ela tinha, sempre teve, mas que esse tipo de zinabre, como eles falam, né, numa linguagem popular, não permitia aparecer. Então a prata voltava ao seu vício, tão logo passasse o caol ou o Braço, e naturalmente aquilo revigorava, voltava ao seu brilho natural, à sua beleza original. Então o Emerson disse pro Ronivon: Ronivon, está faltando um caol na nossa estrela, nós precisamos fazer ela brilhar de novo, a gente não sabe como, mas nós vamos fazer essa estrela brilhar outra vez, nós temos que tirar esse zinabre, em outras palavras, essa impureza que está atrapalhando o brilho da nossa estrela, que seria, no caso dele, o desemprego da Fórmula 1, outro, a doença sem a possibilidade de trabalhar. E aí o Ronivon disse que estava meditando sobre isso, e um dia o Emerson estava na casa dele, logo depois, e recebeu um telefonema de um colega de Fórmula 1, Mário Andretti, piloto de Fórmula 1, que agora corria numa outra modalidade de automobilismo. E o Mário Andretti estava fazendo um convite para o Emerson, nada mais, nada menos que voltar a correr. Não na Fórmula 1, de onde ele for excluído, mas na Fórmula Indy, uma prova arrojada no território americano, e ele aceitou. E ele ganhou nada mais, nada menos que por 2 anos seguidos as 500 milhas de Indianápolis, o maior prêmio do automobilismo americano. E o Emerson ali correu muitos anos, fez carreira, fez sucesso, porque deu uma repolida, ele poliu a sua própria estrela. O Emerson era uma estrela, ele não estava acabado. E ele mesmo disse para o Ronivon: Ronivon, nós, Rony, nascemos com uma estrela, não tem como. Deus nos deu uma estrela, ela brilha, ela vai brilhar, né? Uma hora pode estar meio apagada, mas uma hora vai brilhar. E aí, então, ele mostrou pro Ronivon, que depois voltou para a televisão, né? Hoje ainda está na televisão fazendo seus trabalhos, suas coisas, mas naquele momento da paralisia, da doença complicada lá, do dragão polineurítico lá, viral, ele não tinha a menor perspectiva. E hoje o Rony distribui essa alegria nos trabalhos que faz. O Emerson está lá em outras atividades, mas passou vários anos depois brilhando na Fórmula Indy, né? Não mais na Fórmula 1, mas na Fórmula Indy. Quer dizer, eles mostraram que, de fato, as estrelas podem, às vezes, sofrerem apagões, né? Muitas vezes os cientistas têm que ficar observando estrelas por muitos e muitos anos, a fio, às vezes, para pegar os períodos, os ciclos das estrelas. Elas, às vezes, são ofuscadas por outras estrelas, são ofuscadas por outros corpos celestes. O próprio Sol, a estrela da Terra, de vez em quando nós ficamos privados do brilho, da beleza do Sol, por um eclipse qualquer. Então, isso acontece periodicamente, né? Uma hora a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol e nós ficamos sem o brilho do Sol, que seja por minutos, mas é um período de apagão, é um período em que aquilo ficou sem poder oferecer-nos o brilho que ele naturalmente tem, que aquela estrela, né, que é o nosso Sol, tem. Então, nós verificamos na vida que isso acontece, né? De vez em quando, parece que a nossa vida dá um apagão, seja por uma doença, por perda de um emprego, né? A decadência artística e futebolística, ou coisa que tal, né? Porque nós nos tornamos inadequados para tais ou quais atividades, e muitas vezes o nosso humor desce, cai a nossa autoestima, o nosso entusiasmo desaparece, e nós ficamos sofridos por conta disso. Então, essa assertiva do Emerson falando que nós precisamos passar um caol na nossa própria estrela é verdadeira. E ele não estava inventando nada, não. Jesus falou disso. Brilha a vossa própria luz. A luz resplandece nas trevas. Se Jesus disse, brilha a vossa própria luz, e numa outra fala, ele disse, ontem erais trevas, agora sois a luz. Então, Jesus já deu a senha para a gente. O que ele disse? Para você brilhar de novo, dê um polimento na sua própria estrela. Adquira os valores
que dão esse polimento? Qual é o caol que faz brilhar e rebrilhar a nossa própria estrela? É o bem, é o amor, é a bondade, é a alegria, é a felicidade, colhida das várias maneiras, né? Tivemos aí agora no dia 20 de março o Dia Mundial da Felicidade, né? Ninguém sabe exatamente o que está comemorando ou o que comemoraria, mas todos nós sabemos que alguma coisa feliz acontece em todos os momentos na vida de todas as pessoas. Às vezes não temos essa percepção. Por quê? Porque esse eclipse da nossa própria estrela está impedindo a gente de ver esse brilho, essa beleza. E Jesus nos convidou a rebrilhar a nossa estrela. O apóstolo Paulo dizia, comece a sua renovação pelo seu modo de pensar, pelo seu modo de sentir, né? Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O brilho da estrela do Cristo está presente nisso, no amor. O amor é esse caol que faz com que nós venhamos a polir a nossa própria estrela e fazê-la brilhar. Tem uma música que eu até fiz questão de anotar aqui, me permitam fazer a leitura, do Xande de Pilares, né? Que chama Tá Escrito, me permitam fazer a leitura, porque é lindo demais. Ele diz assim, quem cultiva a semente do amor segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar dissabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu para vencer. Dia de sol é dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. E na vida é preciso aprender que se colhe o bem que plantar. É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, mande essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar e a sua hora vai chegar. Xande de Pilares, Jesus, Ronivon e Emerson Fittipaldi nos dão uma receita maravilhosa para esses tempos, diríamos, difíceis, esses tempos sombrios, esses tempos difíceis, sejam eles quais forem. Se você está vivendo isso, aceite esse conselho. Pega um caol, o caol do amor, o caol da esperança, o caol da fé e dê uma polida na sua própria estrela. Ela vai voltar a brilhar e a sua hora vai chegar. Deus nos abençoe. Nos dê a sua paz, perdoe-nos a emoção. Nos guarde sempre. Nosso cafezinho de hoje foi para isso. Um caol para fazer brilhar a nossa própria estrela. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço muito carinhoso e esse beijo de sempre do amigo Leon Borges, aqui da Toca do Leão.